Aleluia, glória a Deus. Estamos nos achegando exatamente à tua casa. E eu espero que você já tenha feito esse convite, né? Para que o Senhor esteja abençoando o teu lar no dia de hoje. Tenho certeza que você já orou assim. Quem não está orando nesses dias, hein? Olha, está havendo um grande despertar de oração. Eu creio que seja em todo o Brasil e também em todo o mundo, né? Temos visto até presidentes aí de fora, né? O nosso pediu um jejum, mas também creio que esteja orando, né? A esposa dele é dedicada nisso e é o caminho que nós temos, né? Sabemos que são necessárias todas as mudanças, todas as deliberações, né, do Estado sobre saneamento, a melhor maneira de nos cuidarmos. Mas nós sabemos que a base, o alicerce realmente é buscarmos a bênção do Senhor. É para isso que nós estamos aqui, para cuidar de uma maneira muito direta da sua vida, para cuidar da sua família nesse momento, por meio da palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Eu queria te solicitar que você pudesse fechar os olhos, mesmo aí em casa, e aqui nós vamos orar. Eu queria já começar a pedir que a bênção do Senhor esteja operando grandemente no meio da tua casa. Senhor, nós não sabemos quantos estão nos ouvindo ou assistindo, mas Senhor, eu peço que nesse instante o Senhor já esteja suprindo estes corações, e eu peço, Deus, que o pão de cada dia já esteja, Senhor, à mesa, que não haja necessidade e escassez, Senhor, nesse momento, que o teu povo esteja assim assistido nessa parte material. Mas eu peço que acima de tudo, Senhor, que eles se sintam abençoados pelo Senhor, que a tua presença gloriosa e maravilhosa se manifeste debaixo do nosso teto, junto aos nossos familiares, Senhor. E eu peço também pela igreja de Deus, esteja abençoando toda a igreja do Senhor, todos aqueles que buscam ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E nós, Senhor, temos a certeza de que estamos sendo ouvidos, que teus braços estão estendidos, seus ouvidos abertos, seus olhos abertos a todo o clamor, toda a oração que se faça. O Senhor tem realmente contemplado cada uma delas, e assim nessa noite recebe, Senhor, do nosso coração e do coração de quem está em casa, honra, glória, louvor, e queremos bendizer o teu nome. Mas também, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Apura os nossos ouvidos para que a tua palavra entre e sejamos edificados por tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar, e eu andei enviando em alguns WhatsApps, né? Meditação que nessa madrugada de oração acabou me ocorrendo. Eu devia ser por volta de umas 2h50, então eu já tinha o compromisso de orar às 3 da manhã. E ali então me ocorreu um texto, e eu enviei esse texto, e eu acho que seria importante demais a gente compartilhar com outras pessoas que não tiveram acesso, porque em face a esse clima que nós temos vivido, em face a esse clima até perturbador, né? Eu digo do clima geral, perturbador. Temos visto o comportamento das pessoas como tem sido, né? Você sai às ruas, guardadas as devidas limitações, você sai para fazer alguma coisa, você percebe, eu já falei aqui de um certo medo, um certo receio. Então a gente observa o cenário geral ao nosso redor, mas eu estou observando realmente o povo de Deus. Eu já tenho começado a conversar com algumas pessoas, né? O Nicolas está ali atrás, eu puxei uma conversa com ele outro dia, eu falei assim: e os jovens aí, o que você tem sentido, né? Como é que você tem sentido? O parecer dele foi fundamental para que eu trouxesse essa palavra, porque eu fui juntando informações e a percepção de cada um de como está o coração das pessoas nesse momento. Eu notei uma coisa interessante: algumas pessoas parece que elas mudaram. Elas mudaram assim, sabe quando muda a chave? Daquele... Seria bom uma mudança se estivéssemos falando daquilo que é esperado de todo aquele que conhece a Deus. Ele precisa mudar, tem que haver uma transformação, nova criatura precisa surgir, né? Mas eu acho interessante que algumas pessoas parecem que elas alteraram assim o seu comportamento.
Dá a impressão, às vezes, que se dependesse delas, elas gostariam nem de te conhecer naquele momento. É uma mudança muito abrupta, assim. Eu tenho percebido algumas pessoas que elas querem não apenas uma distância física, mas dá a impressão que elas não querem se comprometer nesse momento. É esse o sintoma. É esse o sintoma, porque os dias que a igreja tem vivido são os momentos em que aquele que é e aquele que não é, não é. Então, aquele que tem compromisso, ele vai se manter igual. Mas algumas pessoas vão revelar um outro lado. E é na hora da perseguição, é na hora dessas mudanças, é na hora da privação que as pessoas vão mostrar um lado que elas não mostravam. Né? Aí eu vim pensando assim, haveria alguns personagens que nós poderíamos assim adotar para poder meditar. Então eu fui assim no meu HD, e comecei a pensar, logo que a gente pensa é Judas, né? Judas, ele mudou? O que você acha? Judas mudou? Não parece que Judas mudou. Sabe qual é a impressão que a gente tem? Que Judas estava sendo tolerado ali, Jesus sabia muito bem qual era dele. Mas eu tenho a impressão que todos ali sabiam mais ou menos qual seria o encaminhamento da vida dele. Porque os evangelhos registram. Então, o registro, por obra do Espírito Santo, mas deveria ser muito notório aquilo que Judas entregava de vez em quando. Ele, na verdade, ele não havia mudado nunca. O destino dele acabou sendo aquele porque ele não sofreu nenhuma alteração no seu curso de vida. Então, não seria um bom exemplo de pessoa que parece que vai para um lado e depois vai para o outro. Lembrei daquele que Paulo menciona lá em 2 Timóteo capítulo 4, que era um ajudante, e quando Paulo está conversando com Timóteo, fala que Demas seria uma pessoa que lhe deu muita dor de cabeça e muita preocupação, lhe trouxe assim algum mal, e disse assim, a frase que Paulo expressa esse sentimento é, porque Demas, ele acompanhou o presente século, ele seguiu o curso do presente século. Ele seguiu o rumo com o mundo. Olha só, então Paulo tinha pessoas ao seu lado que num dado momento, sei lá em quais circunstâncias, não sei se o barco chacoalhou, não sei se alguma ameaça em vista, não sei se faltou alguma coisa, mas Demas de repente falou assim, ó, quer saber? Tu vai para lá e eu vou para cá. Pensei que seria um bom exemplo, mas não tem muitas informações a respeito de Demas. Mas eu lembrei de Aitofel. Aitofel é um personagem do Antigo Testamento. E comecei a pensar, falei, tá aí um coração obscuro. Tá aí aquele coração que pode surpreender, porque aparentemente estava tudo certo com ele. Então eu queria ler um texto aqui, curtinho, se você quiser acompanhar aí. 2 Samuel, capítulo 17... 2 Samuel, capítulo 17. Primeiro versículo, depois nós vamos pular para um outro versículo. Eu vou resumir a história, porque o nosso tempo na internet é sempre curto, né? 2 Samuel, capítulo 17, o verso 1 diz assim: Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei, e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto ele está cansado e frouxa as suas mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. E farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem tu procuras matar. Assim, todo o povo ficará em paz. Você sabe qual foi o desfecho dessa história? Então eu vou agora resumir o que aconteceu nessa situação. Esse Aitofel era um conselheiro bem considerado no meio do povo hebreu e considerado também por Davi. Ele tinha bons conselhos, senão não seria um conselheiro do rei. Imagino que ele também tivesse boa condição, imagino que ele tivesse também certa moral, imagino que ele também tivesse assim aquela categoria de uma pessoa que hoje em dia é top, né?
É top. Ele está lá na corte, ele tem tudo à mão, ele vive bem acompanhado, então ele está seguro, né? Então a impressão que se tem é de uma pessoa que está bem. Mas num dado momento, Absalão, um dos filhos de Davi, se rebelou, e nessa sedição, ou nesse motim armado, né, uma rebelião armada por Absalão, ele começa a procurar aliados. Então ele vai até esse Aitofel, que era um conselheiro íntimo de Davi, e conversa ali com Aitofel. E essa é a resposta que Aitofel dá. Uma pessoa que vivia nas barbas de Davi, uma pessoa que vivia na corte de Davi. Aí ele vem e surpreende dizendo assim, faz o seguinte, nós vamos para cima de Davi, eu vou lá, e a hora que o povo todo correr, esse povo não vai se perder, vai voltar tudo para tua mão, e a hora que ele estiver sozinho, eu mesmo vou dar cabo da vida dele. Estava se comprometendo, né, com algo assim terrível, assustador, aos meus olhos assim assustador. Uma pessoa que está no seu convívio, mudar da água para o vinho, mudar do dia para a noite. Só que esse conselho depois veio a ser derrubado pelo conselho de Husai. O conselho de Husai prevaleceu. Absalão foi tomar um outro conselho e Husai falou assim, esse conselho de Aitofel nada a ver. Penso que será melhor assim, 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 então Absalão, nesse momento, fez a escolha e preferiu o conselho de Husai do que de Aitofel. Num certo momento, então, Aitofel, ao ver aquele quadro, ao perceber aquela situação, para pensar comigo, pensa comigo aqui. Ele deu o conselho e agora ele não tinha para onde correr, porque ele queria destruir Davi. Davi não foi destruído. Ele voltaria para a corte? Estava sem lugar. Ele ficou sem ambiente. Ele ficou sem lugar. E ao mesmo tempo, Absalão não prosperou e ele não teria como desfrutar de uma outra corte. Então ele ficou completamente sem lugar. O que ele fez? Diz o texto que num certo momento, deixa eu achar aqui, onde está esse texto? Aqui. Ele simplesmente decidiu dar cabo da própria vida. Alguém achou aí para mim? Aqui. Verso 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se, foi para casa e para a sua cidade, colocou em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Coisa muito atípica, porque para o judeu esse tipo de morte por suicídio não é bem vista. É coisa realmente de quem surpreende, não é uma coisa aprovada dentro da cultura judaica e tampouco na cultura cristã. O que mostra que essa pessoa sempre teve um coração dividido. O que mostra que essa pessoa ela tinha um comportamento diante da corte e ela não era confiável. Aí o fim de Aitofel, muito triste, né? Faz lembrar até mesmo a situação do próprio Judas, que também deu conta da sua própria vida. Ele também suicidou. Que triste fim Aitofel teve. Por quê? Homem dividido. Pessoa que na verdade se esconde. Pessoa que na verdade tem um coração obscuro. E cristãos que caminham assim, colocam a sua vida em risco, porque vindo um tempo onde a prova nos é chegada, elas vão ter que mostrar quem realmente elas são. Tiago capítulo 1, no verso 8, tem uma expressão muito interessante sobre pessoas que são levadas por qualquer coisa. Diz assim, homem de ânimo dobre. Ou seja, pode ser dobrado por qualquer coisa. Aitofel foi dobrado por uma cobiça, talvez uma arrogância, uma ganância, não sabemos. Mas ele se dobrou a uma outra proposta. Então, os cristãos nos dias de hoje estão vivendo tempos onde eles estão sendo provados, e se tiverem o coração dobre, dividido, né? Aquela mesma conversa que Elias
que Elias veio e expôs ao povo e falou: se querem seguir ao Deus vivo, sigam. Se querem seguir Baal, por que cocheais entre dois pensamentos, né? Pessoas com o coração dividido. E nesses tempos em que estamos vivendo assim, aqueles que se dizem cristãos estão chegando num momento de definição. Daí eu quero voltar naquela conversa do início, perguntando aqui, perguntando ali, perguntando para um irmão, outro. O que vocês têm sentido as pessoas? As pessoas estão estranhando que os grupos, até nos grupos de WhatsApp, não está meio esquisito? Não está meio assim silencioso demais? Filminho tem de montão, ok? Mas convocação para oração, convocação para subir ao monte, oração de revezamento em madrugada, nós não estamos vendo acontecer. E aí eu fico pensando assim, será que as pessoas estão muito dedicadas ao próprio lar? Será que elas estão assim, eu estou tendo esse prazo, então vamos adiantar as coisas, vamos dar um jeito assim de colocar a vida para frente, consertar aquele muro, consertar aquela descarga que está quebrada, aquela lâmpada vamos trocar. Será que as pessoas estão fazendo isso? Se estivessem fazendo isso, eu seria o primeiro a parabenizar. Não pode deixar de buscar a Deus enquanto faz isso. Mas eu desconfio de algo diferente. Eu desconfio de um tipo de um medo que não é aquele medo assim de ouvir falar em Apocalipse. Não é só isso não. Não é aquele medo que dá de imaginar então a volta do Senhor está iminente, porque é isso que nós desejamos. E nos alegramos com essa possibilidade da volta do Senhor, né? Mas eu creio que esse medo nem é esse medo da volta de Jesus. Algumas pessoas têm agido assim: olha, tudo isso que eu estava envolvido, essa coisa aí, essa rotina, esse negócio chamado cristianismo, é como uma roupa que não serviu. Quer saber? É hora de eu tirar essa roupa e me livrar disso daí. Essa é a impressão que eu tenho. Porque na hora da prova, as pessoas se revelam. Na hora em que realmente o caldo esquenta, as pessoas vão mostrar realmente ao que elas vieram. E assim como Aitofel tinha aquele coração obscuro, muitas pessoas que têm o coração obscuro, nesse momento, estão assim, mudando de lado. Muitas pessoas estão chutando o pau da barraca. Essa é outra expressão popular que mostra. Quer saber? Vou largar tudo esse negócio, querido. Triste fim é esse, sabe? Tão triste quanto o fim que Aitofel teve. Eu receio que muitas pessoas se enquadram naquela frase popular que diz assim: para quem não sabe para onde vai, qualquer direção serve, qualquer lugar serve. Quer saber? Pessoas assim também, Deus não vai entrar em aliança com elas. Porque Deus, ele quer que a pessoa saiba exatamente o que ela almeja, o que ela deseja, e a quem ela segue, e a quem ela busca. Eu te convido nessa noite, então, a fazer essa reflexão, e talvez em razão da sua própria vida. Mas eu te convido também a observar o ambiente onde estamos e começar a ajudar a chacoalhar a figueira, para que algumas pessoas entendam que é momento de definição mesmo. Esses tempos assim, que eu considero apenas uma pequena dor de parto, não é a grande tribulação, são dores de parto. Veio uma primeira dorzinha pequena, mas isso pode sumir daqui a pouco, volta de maneira mais intensa, e some daqui a pouco, volta de maneira mais intensa. Então, querido, nós estamos no meio de um campo de testes nesse momento. Eu falei aqui no último culto que tivemos com todos, eu falei exatamente aqui, eu falei assim: todos preparados para aquele momento de, não é teste, nem ensaio, treinamento. Todos preparados para esse momento de treinamento de Apocalipse. Eu fiz essa brincadeira aqui, mas não é uma brincadeira assim, é uma brincadeira séria. Porque nós precisamos aproveitar esse momento realmente para colocar à prova a firmeza da nossa vida, a firmeza do nosso coração em Deus. Te convido a orar nesse momento, vocês também que estão aqui. Vamos ficar de pé? Vamos aproveitar, queridos. Eu queria compartilhar. O irmão Noca, né, passou por um incidente, caiu do andaime. E vamos orar por ele, pela irmã Alessi. Noca está internado, está em Cachoeiro,
há uma suspeita ali de fratura na parte do calcanhar, punho e possivelmente também bacia. Nós vamos orar por ele, vamos orar por você e vamos orar também por diversas necessidades que você possa ter nesse momento. Primeiramente, em torno disso que a palavra nos trouxe nessa noite. Vamos orar? Senhor, nós queremos estar de pé quando vier o Filho do Homem. Senhor, aprovados por Ti. Queremos, Senhor, sabemos de falhas que temos, Senhor, e no arrependimento diário e contínuo nós confessamos pecado e cremos que o Teu sangue nos purifica de todo pecado, e assim, Senhor, há uma santificação que vem por obra Tua, por meio da Tua palavra e do Teu sangue. Senhor, mas nós, normalmente, quando sentimos, Pai, que precisamos de correção, é com alegria que recebemos correção, porque sabemos que a Tua correção produz vida. E essa correção que produz vida, Senhor, nos torna alguém melhor, não por nós mesmos, mas por obra das Tuas mãos. Então, Senhor, nós pedimos que a Tua igreja, nesse tempo de provação, ela esteja sendo redesenhada, ela esteja sendo reconstruída, Senhor. Nos dias que voltarmos a nos reunir com um grupo maior, Senhor, e todas as igrejas, Senhor, que o Senhor esteja separando realmente, levantando pessoas para encarar, Senhor, as tribulações futuras. E sabemos que subsistiremos no Senhor. Pai, seja com a Tua igreja nesse momento. Pai, pedimos mais uma vez por aqueles que estão com necessidades, com escassez, com dificuldades. Abençoa cada lar, cada casa. Senhor, socorre nas necessidades também que surpreendem, como no caso as enfermidades oportunistas, situações que têm acontecido e acidentes. Por isso mencionamos, Senhor, o Noca, pedimos que ele seja abençoado, pedimos pela irmã Alessi, pelo Vinícius, Senhor, também. Pedimos, Senhor, que essa família toda esteja debaixo do Teu poder, debaixo do Teu cuidado, seja consolidando ali, Senhor, as áreas afetadas. Levanta Teu servo, abençoa Teu servo nesse momento. Nós oramos por ele, nós oramos por outros enfermos, e nós também agora, Senhor, encaramos essa oração que temos feito todos os dias. Senhor, dissipa esse mal que tem sobrevoado, Senhor, o mundo, tem tentado escolher lugar de repouso no Brasil, mas não achará lugar, porque a maldição sem causa não encontra lugar de repouso. Senhor, nós temos orado para que seja dissipado e para que a bênção do Senhor se estabeleça sobre o Brasil. Obrigado pelos números surpreendentes, Senhor. Obrigado porque os prognósticos dos profetas do inferno, Senhor, diziam 5.000, 5.700, Senhor. E nós vimos agora, os números, Senhor, estão aí, são baixos. Mas sabemos que é uma guerra política, Senhor, inflando ou tentando até mesmo diminuir, que a política não interfira nisso, mas que o Senhor vá livrando pessoas da enfermidade, salvando pessoas, e que o Brasil venha ter uma experiência gloriosa, onde o Senhor socorreu uma nação, e essa nação há de testemunhar perante o mundo, que o Senhor é aquele que se agrada quando um povo diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós nos alegramos nisso. Então nos abençoa, Senhor, abençoa o povo brasileiro e as autoridades constituídas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.